tem muita coisa que é novidade para mim e para tudo. Vou só lembrar um pouquinho de fisiologia, que eu acho que é importante. Então, isso aqui é uma molécula de insulina, inicialmente a proinsulina, que é um polipeptídeo de cadeia longa, que faz essa ligação, tem duas ligações de sulfeto, e quando a própria insulina ela é sintetizada na célula beta e ela fica, acho que é melhor você ficar aqui, né? Não, pode voltar. Pode ficar aqui? Ela fica guardada no citoplasma da célula beta e quando ela é secretada, ela sai então na fórmula da molécula de insulina e tem esse restinho de molécula aqui que se chama peptídeo C e que vai ser importante depois para algumas coisas que eu vou comentar. Como é que é a secreção da insulina? Então, isso aqui é uma célula beta, a glucose entra na célula beta transportada pelo GLUT2, ela vai levar a formação do ATP pela glicólise, esse ATP vai mudar, vai fechar os canais de potássio que são dependentes do ATP, isso permite a entrada do cálcio e há uma despolarização da membrana que vai fazer com que haja uma extrusão, então, dessas moléculas e sair insulina na circulação. Tem várias outras coisas que favorecem a secreção de insulina, então a colicistokimina, os próprios aminoácidos, e também, por exemplo, a adrenalina, que inibe a secreção de insulina, mas basicamente é isso que acontece. Uma coisa muito interessante em relação à secreção de insulina é que a secreção de insulina ela é no sistema porta principalmente. Então, a primeira passagem da insulina ocorre no fígado. Isso é muito importante, inclusive, depois quando a gente for falar de avaliação de secreção de insulina. E aqui é um esquema de como é a secreção de insulina durante o dia. A gente acorda com a insulina muito baixa, então os períodos de jejum são chamados de período pós-absortivo. Depois, a cada alimentação, existe a secreção de insulina, estimulada por carboidrato ou por aminoácido, e se o indivíduo faz 3 refeições por dia, é isso que acontece. Então, esse período de 2 horas, que vai do começo da alimentação até o final da absorção, é chamado de período absortivo e esse pós-absortivo. Bem, uma coisa também importante é a questão do transporte de glicose. Então, a gente sabe que a membrana celular ela é lipofílica, a glicose é hidrofílica, portanto, a glicose não passa na membrana celular. Então, ela precisa ser transportada ativamente. Existe esse grupo de proteínas que vem sendo identificadas várias, já tem aí cerca de 10 proteínas identificadas, que são chamadas GLUT, que são os transportadores de glicose, e eles têm expressões diferentes, tanto entre espécies e entre tecidos. E só para dar um exemplo, no músculo o GLUT é o 4, no pâncreas é o 2. E aí aqui eu pus só essa perguntinha, qual o papel do GLUT na orelha interna, porque eu vou mostrar um trabalho mais para frente que vai falar sobre isso, tá? Bem, eu comecei pela hipoglicemia, porque a hipoglicemia é o que há de mais estabelecido, que tem menos dúvidas, é mais ou menos a mesma coisa há muito tempo, então não tem muita disputa sobre isso. A causa de hipoglicemia mais comum é em diabetes. Está relacionada com o tratamento dos diabetes, com drogas, que são principalmente quando a gente usa insulina e quando a gente usa os secretagogos de insulina, que são as supramiureias. E tirando os diabéticos, hipoglicemia é uma condição raríssima, muito rara. Então ela só deve ser investigada quando ela preencher esse critério aqui, que é a tríade de Whipple. Antes de falar da tríade de Whipple, vou falar um pouquinho de algumas coisas que até alteram a dosagem de glicose quando a gente faz a dosagem. Para começar, o nível de glicose entre o sangue arterial e venoso ele é mais ou menos igual. Em algumas condições ele muda um pouco. Então, quando a gente faz a glicose capilar, ela é bastante semelhante à glicose plasmática, que é feita no sistema venoso. Então, é uma das perguntas que sempre
as pessoas fazem, dá para confiar na glicose capilar? Dá, ela é bastante semelhante. Mas existe a pseudoglicemia, isso aqui é uma coisa muito interessante, isso acontece menos agora, que é tudo padronizado, a coleta, mas quando você fazia a coleta num vidro que não tinha uma substância que inibia a glicólise, ela continuava acontecendo e sendo consumida pelos elementos do sangue, principalmente se tivesse uma leucocitose, uma plaquetose, alguma coisa assim. Então dava uma alteração laboratorial que é a pseudoglicemia. Mulheres e crianças saudáveis podem ter uma glicemia mais baixa, principalmente no período pós-absortivo, sem significar hipoglicemia, sem preencher a tríade de Wiener. Quando o indivíduo apresenta muitos episódios de hipoglicemia, por exemplo, o indivíduo com insulinoma ou um diabético que está mal controlado para menos, o limiar de contrarregulação vai baixando. Então, ele vai apresentando sintomas com níveis cada vez mais baixos. E a glicose maior do que 70, mesmo que os sintomas sugiram hipoglicemia, não é hipoglicemia. Isso precisa ser estabelecido. E como é que é a contrarregulação? Esses autores aqui é de 1981, se não me engano, eles fizeram um trabalho, mas um trabalho muito elegante, em que eles pegaram os 4 contrarreguladores e foram inibindo 3 e vendo como é que um funcionava. Aplicaram insulina e aí viam o comportamento do glucagon, das catecolaminas e qual que era uma hierarquia. Inclusive o título do trabalho é Hierarquia da Contrarregulação. E o que eles definiram? Lógico que tem muitos trabalhos outros, inclusive sobre sintomas, mas esse trabalho ele mais ou menos definiu isso. Que a partir de uma glicemia de 81, a primeira coisa da contrarregulação é interromper a secreção de insulina. A primeira coisa que acontece. Por isso que no diabético que usa insulina, isso já não acontece. Então, porque ele já recebeu insulina ou já recebeu sulfonilureia, então essa primeira etapa não vai acontecer. Depois, quando ela chega a menos de 68, começa a contrarregulação de verdade. E o glucagon é o mais potente contrarregulador. Ele é o principal contrarregulador. As catecolaminas, a epinefrina aqui, que é produzida na medula da adrenal e liberada no sistema nervoso autônomo, fazem mais o estardalhaço, mas eles têm um papel também na contrarregulação, porque as catecolaminas inibem a secreção de insulina pela célula beta. Então, elas também têm um papel. E os outros 2 contrarreguladores, o cortisol e o GH, eles teriam um papel mais quando a hipoglicemia fica mantida, não tão agudamente. E quando todo esse processo não acontece, é que vai haver a hipoglicemia. Bem, e o que é a tríade de Wiener? Esse autor aqui é um médico canadense, ele era um cirurgião que nos anos 30 ele desenvolveu uma técnica de operar tumor de pâncreas. E ele operava insulinoma. Só que imagina, o radioimunoensaio foi desenvolvido em 1960 por uma fisiologista chamada Yellow. E então você só começou a dosar hormônio a partir de 1960. E o primeiro hormônio que começou a ser dosado foi a insulina. Então, nessa ocasião, ele não tinha como fazer diagnóstico de hipoglicemia que não fosse pela dosagem da glicose, mas e como que estava a insulina? Não dava para saber, não tinha como dosar. Então, o que começou a acontecer? Começaram a fazer cirurgia de pâncreas em quem não tinha insulinoma. Fazer laparotomia em quem não tinha. Então, ele definiu essa tríade e ele fez um trabalho, ele publicou um trabalho dizendo que só quem tivesse esses 3 critérios é que poderiam ser submetidos a uma cirurgia abdominal para procurar um insulinoma. Então, ele foi isso. Qual que é o primeiro critério? Tem que ter os sintomas ou sinais, os sintomas autonômicos, que ocorrem com glicose menor de 60, os adrenérgicos, que é palpitação, taquicardia, ansiedade, tremor,
os colinérgicos, que é a sudorese, sensação de calor, náusea e fome, sendo que a sudorese é um marcador importantíssimo, é uma sudorese muito profusa, e os neuroglicopênicos, que ocorrem com a glicose menor de 50, que aqui são vários, né? Sonolência, fraqueza, alteração de comportamento, confusão, tontura, sensação de cabeça vazia, amnésia, convulsão, perda de consciência e que, se não tratar, morre. Aqui, a glicose, você tem que constatar que a glicose é menor do que 60 e a resolução dos sintomas com a correção da concentração de glicose, que tanto pode ser através de um alimento muito carboidrato ou através de administração de glicose por via endovenosa. Bem, a classificação por gravidade leve é quando predominam os sintomas neurológicos autonômicos e que o indivíduo percebe que está com hipoglicemia e ele é capaz de se defender, ele sabe o que fazer, comer, etc. Ela é moderada quando ele começa a ter os sintomas neuroglicopênicos, aí ele tem um pouco de confusão, ele já sabe que está em hipoglicemia, mas ele não tem iniciativa nem para medir a glicose, nem para procurar comida. E a grave, que são sintomas neuroglicopênicos, que daí o indivíduo já tem confusão, alteração de comportamento, criança fica muito agressiva, a pessoa às vezes fica agressiva, não deixa ninguém chegar perto, fica confuso, depois ele esquece o que aconteceu, e aí isso é uma emergência médica, e esse paciente deve receber glicose por via endovenosa ou glucagon intramuscular. O problema é quando o glucagon intramuscular ele é disponível, ele já vem numa seringa pronta, que o indivíduo que está junto, que está ajudando, um familiar, alguma coisa, já faz a aplicação ali na hora. Mas quando a pessoa está na residência, está em casa e não tem o glucagon, aí isso é um problema seríssimo, né? Porque não tem muito o que fazer. Então, o que a gente orienta é colocar açúcar aqui na região entre da mucosa oral, aqui entre a bochecha e os dentes, para ver se vai absorvendo, enquanto o paciente vê se vai melhorando e pode depois comer alguma coisa. Bem, a classificação quanto à etiologia. Antigamente, até alguns anos atrás, a classificação era assim, pós-obstrutiva e pós-prandial. Isso hoje não existe mais. A glicemia pós-prandial não existe mais esse conceito, e a pós-obstrutiva seria a do jejum. Por quê? Porque a gente sabe que situações em que antes a gente tinha só a pós-obstrutiva, também pode ter pós-prandial e vice-versa. E no próprio, aqui é o livro Texto de Endócrino, a 10ª edição, a nossa Bíblia, né, da endocrinologia. Então, ele fala que a presença de sintomas pós-prandiais que sugerem a tríade de Whipple, mas não é considerada mais uma doença funcional. E é interessante porque quando eu estava lendo, ele frisa isso no texto do livro, e que você não deve fazer o teste de tolerância à glicose, porque ele não vai te dar informação sobre isso, tá? E hoje a classificação é entre a hipoglicemia hiperinsulinêmica e a hipoinsulinêmica, é a classificação principal. Quais são as causas? A hipoglicemia factícia é muito frequente, muito mais frequente do que a gente pensa. Então, pessoas com distúrbios psiquiátricos que acabam usando medicamentos de familiares erroneamente e que acabam apresentando hipoglicemia. Então, isso aqui é sempre uma grande dúvida. Seria considerada hiperinsulinêmica, o pós-insulinoma, o insulinoma, o pós-cirurgia bariátrica. E aqui é o seguinte, a cirurgia bariátrica, que ela é feita principalmente aquela técnica do Y encurta o trato gastrointestinal, certo? Então, essa passagem rápida da comida para o intestino vai levar à secreção dos hormônios intestinais, que é o GLP-1, o GLP-2, o VIP. E esses hormônios intestinais, eles estimulam a secreção de insulina. Então, por isso que favorece a hipoglicemia.
É mais ou menos o que a gente via naqueles indivíduos com alça cega, quando fazia cirurgia para úlcera, que era o Y de Roux. Lembrei que daí o paciente ficava com o intestino curto. Então é mais ou menos isso. Erros na prescrição e dispensação de antidiabéticos. Há umas outras síndromes pancreáticas não insulinoma, que é raríssimo, síndrome autoimune, deficiências hormonais, basicamente deficiência dos contrarreguladores. Então, um paciente com insuficiência adrenal, um paciente com pânico-pituitarismo, que tem deficiência de GH também. Então, esses casos têm mais hipoglicemia. Na insuficiência hepática, renal e a cardíaca. Hepática é fácil de entender. Toda a produção hepática, toda a produção de glicose do jejum é hepática. Então, na insuficiência hepática, a gente vai ter hipoglicemia. Mas o mais interessante é que, mesmo que a gente pegue um paciente com uma hepatite fulminante, a última coisa, a última função que o fígado perde é a secreção, é a produção de glicose. Ele vai perdendo tudo, mas ele continua produzindo glicose, que é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, é a última coisa que acontece. Renal por quê? Renal tanto porque os medicamentos para tratar diabetes têm alguns metabolismo renal e nem sempre é feita a adequação no tratamento, como porque o rim ele faz 10% da gliconeogênese. E quando você ainda pega um paciente com insuficiência hepática e insuficiência renal, é ainda pior. Na insuficiência cardíaca, os mecanismos ainda não são muito claros, mas pacientes com insuficiência, aqueles que estão com uma insuficiência cardíaca classe 4, indivíduos caquéticos, esses pacientes podem apresentar também hipoglicemia. E tumores que são tumores de hormônios que têm moléculas semelhantes à insulina, que são os insulin growth factor, insulin-like growth factor, IGF-2 e IGF-1, e é lógico que na inanição, né, na falta de comida, mas isso depois de muito tempo. E nos pacientes internados, geralmente também são erros na prescrição de medicamentos, induzido por drogas, a sepse pode levar à hipoglicemia por um consumo muito acelerado pelos glóbulos brancos, a insuficiência hepática e renal, as deficiências hormonais novamente, e tumores não relacionados às ilhotas. Existem uns tumores gigantes que podem, então, pelo seu tamanho, um Burkitt, por exemplo, ou pelo tamanho, pela alta taxa de multiplicação, consumir muita glicose e levar à hipoglicemia. E das hiperinsulinêmicas, a mais comum é o insulinoma. E olha qual que é a prevalência do insulinoma. É muito baixa. Então, mostrando que realmente a hipoglicemia é uma condição rara. Isso aqui, então, é um corte de pâncreas. Esse caso aqui, isso aqui são as ilhotas, né? Esse caso aqui foi um caso meu, até que eu publiquei. É uma doença que se chama desidioblastose, que é como se fosse um insulinoma, mas ele não é aqui, só aquilo, ele é espalhado, pega o pâncreas todo. É uma doença de altíssima mortalidade, inclusive essa paciente morreu. Você vai tirando um pedaço do pâncreas, vai tirando um pedaço do pâncreas e ela vai fazendo hipoglicemia sem parar. Bem, então a hipoglicemia do insulinoma geralmente ela é no período pós-absortivo, mas numa porcentagem pequena de casos ela pode ser também pós-prandial. Poucos casos são neoplasias malignas ou associado a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Drogas que utilizam hipoglicemia, o álcool, né? Principalmente quando tem uma libação sem ingestão de comida, né? Sem ingestão de alimento. E algumas outras, a pentamidina, que era uma droga que começou a ser usada para tratar a pneumocistose na AIDS ali nos anos 80 e que acabou sendo eliminada para tratar a pneumocistose porque dava muita disglicemia, principalmente hipoglicemia. As quinolonas, que estão agora no momento de sair do mercado, o quinino, então são as drogas que podem dar. O diagnóstico é na presença dos sintomas ou na presença da síndrome da tríade de Whipple, dosar glicose, insulina, peptídeo C, proinsulina
e fazer uma conta lá, que é uma relação entre a glicose e a insulina e a proinsulina, e quando possível, né, fora daquilo, os países desenvolvidos, já de cara eles dosam hipoglicemiantes orais, que é para ver se a pessoa não tem hipoglicemia factícia. E a prova de jejum de 72 horas, que isso tem que ser feito internado, então o paciente faz uma refeição, a partir daí ele entra em jejum de carboidrato, de cafeína, ele só pode beber água, e você vai fazendo medidas da glicose, inicialmente a cada 6 horas, e depois que ela cai para menor de 60 a cada 2 horas, e você, quando ela faz os sintomas, você colhe todos esses hormônios para poder fazer o diagnóstico. Vejam como é que o diagnóstico é complexo, né? Só que ele é sensível, porque o indivíduo com insulinoma, 100% apresenta hipoglicemia em 72 horas. Então, se você faz uma prova de restrição calórica no indivíduo e ele não tiver hipoglicemia, não tem doença, tá? Ele tem outra coisa ali, que geralmente é um quadro mais de cunho psiquiátrico, mas não tem hipoglicemia. Tá? Outra forma é quando o paciente tem só hipoglicemia pós-prandial, é fazer o teste com a refeição mista. Então, o paciente faz um jejum de 8 horas, faz a refeição semelhante ao que ele alega que desencadeia a hipoglicemia, tomar cuidado que se for Y tipo não pode dar a glicose na forma líquida, senão o paciente faz hipoglicemia grave ali na hora, e aí dosa tudo aquilo lá que eu já tinha falado. O importante, teste oral de tolerância à glicose não faz diagnóstico de hipoglicemia. Então aqui o teste já cai. Bem, hiperglicemia. Hiperglicemia, diabetes mellitus. Aqui é que muda tudo. Primeiro um pouquinho sobre a sinalização da insulina e o mecanismo de resistência. Então, aqui eu pus um exemplo da captação de glicose no músculo. Por que no músculo? Cada vez mais se descobre que a insulina é um hormônio ubíquo, que tem ação em todos os tecidos. Mais recentemente, assim, não falo recentemente, 10, 15 anos, descobriu ação no hipotálamo, nos ovários, então cada vez se descobre mais. Mas o mais importante é o músculo e o tecido adiposo pela massa, porque a massa de músculo e tecido adiposo é maior do que de qualquer outra coisa, né? Em termos de massa, de peso. Então, no músculo, o transportador é o PROT4. Como é que começa? A insulina não entra na célula, como nós falamos, também ela é um hormônio peptídeo, então ela também não atravessa a membrana celular. Ela se liga ao receptor, promove a fosforilação do receptor em resíduos de tirosina. Isso vai levar à fosforilação do grupo de proteínas que se chamam IRS, que vão manter a sinalização, que vai fosforilar essa outra enzima que é a proteasquinase, que vai fosforilar a KT, e a KT fosforilada vai fazer com que o GLUT4, que está no interior da célula, migre aqui para a membrana, e ele chega na membrana e a insulina entra. Então, assim que é a captação de glicose pela célula do músculo. Bem, o que acontece na resistência? Na resistência, a fosforilação vai ser em serina ou treonina, então nada disso vai acontecer e nada disso vai acontecer. Agora, por que é em serina e treonina? Então, o que foi se descobrindo é que a resistência insulínica é uma manifestação de inflamação, é uma inflamação. E a inflamação, as enzimas, as citocinas inflamatórias, em especial a EL6 e a interleucina 6 e o TNF-alfa, que aumentam e que vão levar a isso. E quem está produzindo isso? Quem está produzindo são os macrófagos que estão no meio do tecido adiposo. Então, se você pega o tecido adiposo periférico, aquele que se deposita basicamente em nádega, em coxa, e compara com o tecido adiposo basal, central, que é o que está dentro do abdômen, não embaixo da pele, mas dentro do abdômen, no omento, no peritônio, no fígado, no pâncreas, no próprio músculo, ele é embriologicamente diferente e ele é todo permeado por macrófagos. Então, ele é um tecido inflamatório e ele produz, então,
essas citocinas que vão determinar a resistência. Agora, pode ser que daqui 5 anos já descobriu outra coisa, tá? Porque isso aí tem muita pesquisa. Uma pessoa que estuda muito isso, que fez descobertas muito importantes, é o Mário Saad, que é um professor nosso, inclusive o meu doutorado foi em relação a isso. A gente estudava ratos tratados com uma dieta hiperritmítica, uma dieta com um conteúdo de carboidrato, de gordura muito grande. Vai ser uma massa de empada, 60% era gordura. Bem, e aqui, agora falando um pouco de fisiopatologia. Bom, a gente já tem um conceito, quando eu falo em diabetes, vocês já pensam em 2 tipos de diabetes pelo menos, tipo 1 e tipo 2, né? Se eu pego o tipo 1, se eu pego uma criança de 10 anos que começou diabetes com uma cetoacidose e está usando insulina desde então, você sabe que é um tipo 1, não tem nada para discutir sobre isso. Se eu pego um indivíduo mais velho, 50 anos, obesidade central, que parece com uma glicose não tão alta, e eu posso tratar ele com droga oral, eu já sei que é um tipo 2. Até aí está fácil. O problema é que as coisas começam a complicar nos casos que não são típicos. Então, esses autores aqui, eles fizeram esse artigo que eu achei muito interessante, em que eles tentam resumir os 2 tipos e comparar os 2 tipos em relação à etiologia, fisiopatologia, evolução, tratamento, etc. O que se sabe? Os 2 tipos têm um componente genético importante e os 2 tipos têm um componente ambiental importante. Vírus, o microbioma, que é um tema que está muito moderno e muito estudado, o sedentarismo e a dieta. Aqui, vindo para esse lado, teria a obesidade, que que levaria a um quadro inflamatório e uma disfunção de célula beta. Esse aqui seria o caminho do tipo 2. E aqui, uma inflamação com destruição da célula beta, que seria o caminho do tipo 1. Nenhum lugar aqui está escrito resistência insulina, porque isso vem mudando. E aí daria a hiperglicemia e todos os tipos, inclusive os outros, que são menos comuns, não vem ao caso falar deles, tem em comum as complicações microvasculares, que é retina, rim e nervo, e as macrovasculares, que são coração, cérebro, que são o infarto, o AVE, etc., que são a maior causa de mortalidade na população do mundo até hoje, né? Bem, e aí, o que a gente vê na prática? Eu tenho lá o meu paciente tipo 1 de 10 anos, bonitinho, e aí eu começo a ter um paciente de 50 anos que se comporta como tipo 1. E aí eu vou dosar o peptídeo C, e o peptídeo C dele é igual ao daquele menino de 10 anos. Então, já há alguns anos se sabe que o tipo 1 autoimune, com um anticorpo positivo, pode aparecer em qualquer momento da vida. Nós temos no ambulatório uma senhora que tem um diabetes tipo 1 com 73 anos. Então, aquela coisa do tipo 1 ser só criancinha, bobagem, não é mais. Por outro lado, a gente sabe também que o tipo 2 pode dar em adolescente, em criança. Nos Estados Unidos está aumentando cada vez mais, por conta do quê? Da obesidade. E a gente sabe também que eu tenho o tipo 2, que é bem grave, difícil de tratar, que tem esteatohepatite não alcoólica. Eu tenho aquele tipo 2 que é tranquilo, 1, 2 remédios eu controlo ele, aquele que eu já tenho que dar insulina de cara. Ou seja, é uma doença só? Pois é, parece que não é. Então, um grupo escandinavo fez um trabalho lindo, publicado em março do ano passado, que eles pegaram quase 9.000 pacientes dessa coorte aqui e fizeram dosagem de anti-GAD, que é o anticorpo mais presente no diabetes autoimune, avaliaram o anti-GAD, a idade, o índice de massa corporal no diagnóstico e o ROMA. E eu vou explicar o ROMA mais para frente, que é um índice que a gente usa para resistência e para secreção. E eles compararam com a evolução, com o tipo de tratamento que foi necessário, com as complicações que foram acontecendo. E se a gente pegasse hoje aquela definição 1 e 2,
a gente teria tudo isso de verde aqui de 2, esse roxinho do meio de 1, e isso aqui seria o que vinha sendo chamado de LADA, que seria o autoimune latente, que era dos indivíduos adultos. E aí ele separou e ele criou esse grupo, né? 5 tipos que eles chamaram de cluster. O primeiro cluster seria o 1, era o de autoimunidade. Eles geralmente eram indivíduos mais jovens, mais magros, e que apresentavam uma deficiência grave de insulina e que evoluíam para cetoacidose. Seria o que a gente chama de tipo 1 clássico, aquele tipo 1 que é o mais conhecido. Aí tinha um segundo tipo que ele tinha o anti-GAD negativo, esse aqui tinha o positivo, mas era muito semelhante a esse, que seria esse tipo 2 sem autoimunidade, que seria o LADA, por exemplo. O terceiro tipo é aquele, tipo 2 é o tipo 1, né? Aqui seria o tipo 2 clássico, o indivíduo mais obeso, mais velho, com uma resistência grave e intensa e que desenvolve esteatohepatite e até cirrose por esteatose. Então esse seria o cluster 3. O 4 é um indivíduo obeso também, mas que tem um diabetes mais leve, não tem tanta resistência, não tem tanta necessidade de insulina. E o 5, que daí é um indivíduo que são os mais velhos, com mais de 65, 70 anos, e que tem um diabetes leve também, bem fácil de tratar. E aí nessa coorte eles viram que esse aqui seria o cluster 1, era o antigo tipo 1, esse aqui o cluster 2, esse aqui seria o 5, os mais velhos, esse é aquele moderado, e esse aqui é aquele que tem a resistência muito intensa. Então, de 2 doenças, nós temos 5 doenças diferentes. E isso tem um viés que é só população escandinava, eles não usaram outras etnias, mas já nos guidelines que foram publicados a posteriori, já está se considerando isso. Isso vai ter que ser reproduzido para outras populações, mas eu acredito que nos próximos anos a gente não vai mais falar em tipo 1, tipo 2, a gente vai mudar essa terminologia. Isso aqui é o que foi essa coorte, e daí ele comparou com mais 4 coortes, e vejam que são todas com prevalência semelhante. Então, assim, o trabalho tem muito peso, assim, é um trabalho bem consistente. Bem, e a fisiopatologia do tipo 2? Bom, o que a gente sabe aqui, que a maioria estudou, é que você tem aquela resistência que começa antes, daí depois quando tem disfunção da célula beta, aí aparece a hiperglicemia. Bom, se eu já estou falando que a classificação pode não ser essa, a gente já vê que o papel da resistência não é para todo mundo, né? Que a resistência ela é para uma população especial. Em termos de genética, já se identificaram mais de 130 variantes genéticas associadas ou à presença do diabetes chamado 2 ou a metabolismo de glicose e de insulina. Mesmo assim, ainda consegue explicar só 15% da variabilidade de herança. Então, o futuro é que só Deus conhece, né? A resistência, ela vai se desenvolver com a deposição da gordura no fígado, que é a esteatose. Então, lembra que no cluster 3 é o mais associado com o NASH, com a esteatohepatite não alcoólica, no músculo, e a deposição de gordura no pâncreas vai levar, então, à inflamação, que vai levar à morte celular, né? A inflamação com o aumento da apoptose, e morte celular não só por apoptose e por insulinemia. Aquilo que eu já falei, o tecido gorduroso abdominal, ele é um tecido inflamatório, né? Que vai favorecer a resistência. E agora, isso aqui que é a última moda, microbioma. Só sai agora trabalho sobre microbioma. Agora, o indivíduo obeso com resistência, ele tem uma população de bactérias diferente do magro. Pergunta é, a população de bactéria era diferente antes, por isso que ele ficou obeso? Ou foi ele ter uma dieta errada que fez ele ter uma população de bactéria
diferente. Então, essa pergunta está sendo feita no último Congresso Europeu, quase, eu acho que mais da metade dos trabalhos foram em função de microbioma. É um tema. E fala-se até aqui em transplante de fezes. Você fazer uma limpeza geral do intestino do paciente com diabetes tipo 2, com resistência, e daí, pasmem, passar fezes, né, do magro para coloniar. Por isso que eu não como mais, eu quero ficar magra para não ter que fazer o transplante. Vou vender. Eu acho que o melhor é ficar magra para não ter que fazer o transplante. Bem, também em relação à fisiopatologia do tipo 2. Então, essa coisa do iceberg, durante muito tempo a gente dava aula com iceberg, né? Falando que você tinha todo esse período de resistência e que quando passava a hiperglicemia era a ponta do iceberg. Pois é, agora está mudando. Porque o que parece que é mais importante é a disfunção da célula beta, mais do que a resistência. A resistência existe em algum grupo de pacientes, mas não seria o mais importante. Bem, quem que tem resistência? Estou falando de resistência. O DM2, uma parcela, o DM1 descompensado, na cetoacidose eu tenho resistência, na obesidade central, o envelhecimento é uma situação de resistência, a síndrome metabólica, que é aquele conjunto de doenças e que o próprio conceito de síndrome metabólica já está mudando um pouco, não vou falar sobre isso, senão vou me estender muito. Na síndrome dos ovários policísticos e naquela mulher que teve diabetes gestacional. E hoje em dia, o mais importante de avaliar na prática clínica é nessa população aqui. Essa aqui é que eu preciso, porque esses aqui é fácil de eu saber. Um obeso central eu vou saber que ele tem resistência, é fácil. Nessa aqui é que é mais importante, porque na síndrome dos ovários policísticos eu tenho uma porcentagem que tem resistência e uma porcentagem que não. Então eu tenho que identificar quem tem para ver quem que eu vou tratar com metformina, por exemplo, né? Que é um sensibilizador. Bem, e aí, voltando a falar, os métodos de avaliação da resistência. Eu acho que agora eu estou falando do que interessa para vocês. Então quem já está ficando com sono, pode acordar, porque agora que vem. Bom, padrão ouro é o CLAMP, tá? O CLAMP, ele foi desenvolvido por De Bronzo em 79, é um autor que estudou demais resistência insulínica. E o que é o CLAMP? Você cateteriza 2 veias e você primeiro infunde insulina até você chegar a uma concentração de 100 ml, 100 microunidade por ml. Depois você vai adicionando glicose até chegar na glicose entre 80 e 90, que é uma euglicemia. E a quantidade de glicose que entrou é que vai me dar o parâmetro da resistência. Quanto mais sensível, menos glicose, certo? O problema é que vai fazer isso lá no consultório. Não existe, né? É super difícil. Então, o CLAMP, ele é uma coisa que é usado muito para pesquisa, só que é ele que valida todos os métodos posteriores para avaliação de resistência à insulina. Bem, outro método, insulina em jejum. Então, eu vou falar o que é e se é bom ou se não é bom, tá? A insulina em jejum é um método indireto. Primeiro, ela é no pós-absortivo, e geralmente no pós-absortivo ela é mais baixa, por causa daquele mecanismo que eu já mostrei para vocês. Dependendo do ensaio, ela pode ser confundida com a pró-insulina. Os melhores ensaios não, identifica só ela, mas dependendo do ensaio ela é confundida. Ela tem uma baixíssima correlação no uso. Vejam só, gente. O pâncreas secreta, ela passa no fígado. Então, a insulina periférica, ela não reflete a insulina que foi secretada. Porque se tem resistência no fígado, é uma coisa, se tem mais no músculo, porque a resistência varia também de tecido para tecido, quando você vê nos estudos, né? Então, e no período pós-absortivo, que a insulina está baixa,
Quem que está mais usando glicose? Se a insulina está baixa, não é o músculo que está usando glicose. São os tecidos que não dependem da insulina, por exemplo, o cérebro. Então, eu não tenho como medir ali a ação. Então, e, por exemplo, se eu quero ver nos diabéticos, para ver se o indivíduo é resistente ou não é resistente, se ela estiver baixa, o que ela indica é que não está sendo produzida pela célula beta, não que tem resistência. Ou seja, não sei. Tá? Então, não sei. Teste oral de tolerância à glicose com insulina. Bem, ele foi desenvolvido antes do CLUB e ele não foi validado pelo CLUB. Isso é importante saber. Como é que você faz? Vocês já sabem como é que faz. 75 gramas de glicose, dosagem de insulina, glicemia a cada 15, 30 minutos, duração de 2 ou 3 horas. E aí vai vendo a razão entre glicemia e insulina, ou ponto a ponto, ou seja, cada horário, né, com 30, com 60, com 90, 170, ou o incremento, daí você faz uma conta e vai fazer essa conta que vai me dizer se tem a resistência. Então, quanto menor o incremento, maior a resistência. Quais são os senões? Né? Primeiro, ele não é reprodutível. Se eu fizer 3 curvas em 3 pessoas diferentes, eu tenho uma variação de 25% a 30%. O que já torna o método, se eu pegar você, fizer 3 curvas, uma essa semana, outra na outra, vai ser diferente cada vez. Então, isso para um teste diagnóstico, a gente já sabe que não é muito bom. Outra coisa, a absorção de glicose no trato gastrointestinal varia muito, mesmo em indivíduos normais. Ou seja, não sei quanto que absorveu. Outra coisa, a própria sobrecarga de glicose pode inibir a produção hepática de glicose, obviamente, e é possível estimar com precisão o consumo de glicose dependente da insulina. Uma outra coisa que é bem mais moderna, que é os hormônios intestinais. Quando eu dou a glicose oral, você produz aquele monte de hormônio intestinal que vai fazer com que a insulina aumente muito. Então, a insulina aumentou muito porque o indivíduo tem resistência ou porque ele produziu muito hormônio intestinal. Então, para nós, endocrinologistas, não serve. A gente não usa. Tá? Bem, o ROMA. O que é o ROMA? O ROMA foi desenvolvido em 85, meu primeiro ano de residência. Então, quando eu fui fazer endócrino lá em 87, era assim uma must usar o ROMA. Os autores, então, esse é o Homeostatic Model Assessment. Ele é um modelo matemático que prediz a sensibilidade à insulina pelas curvas e que ele leva em consideração volume de distribuição, o papel da insulina em cada tecido, e aí ele foi validado pelo CLUB, então ele tem uma relação muito boa com o CLUB. A equação é super difícil de compreender e ele tem dois tipos, o ROMA-IR da resistência e o ROMA-beta que dá sensibilidade. O que a gente usa para avaliar a resistência, que é o IR, é a glicemia em milimol vezes a insulina, dividido por 22,5, vai dar um valor. Para transformar miligrama por decilitro, que é o nosso dia a dia, é só multiplicar por 0,055. O valor normal é em torno de 2,5. Por que eu falei em torno? Porque alguns estudos falam 2,7, então é mais ou menos por aí. Então, se eu pego uma paciente obesa, com a síndrome dos ovários policísticos e fizer um ROMA dela, ela vai ter 5, 6 de ROMA. Então veja, eu só preciso de uma glicemia em jejum e de uma insulina em jejum. E é um excelente método de avaliação de resistência. Então, na prática clínica, é o que a gente tem usado mais, é o ROMA. Então, se der maior que 2,5, ele tem resistência. E é muito interessante porque às vezes você pega essa paciente que eu falei, aí você trata com metformina, ela vem com 2,5 menos. Então, assim, você vê na prática que tem utilidade, que ele é reprodutível e tudo mais. E você pede só glicemia e insulina e você faz as contas? Faz uma conta. Peço glicemia Ele já jejum. vem no resultado. Alguns laboratórios alguns já tem, alguns já fazem. Como já sabe que você pode querer, quando você pede insulina, é isso que você quer,
Já veio, mas eu não sei que faça conta, até porque ela está aqui no extrapiramidal já, né? Mas é isso, você pede uma glicemia, uma insulina em jejum de pelo menos 8 horas e faz a conta. Veja, é muito mais simples, o paciente sofre muito de fazer a curva glicêmica. Quando ele vem pra gente, ele já chega e fala assim, eu vou ter que fazer de novo aquela curva? Eu falo, não precisa mais, não. Porque é muito sofrido fazer a curva. É caro pra caramba você dosar 5, 6 vezes na insulina, né? E você tem um teste simples, que está validado pelo padrão ouro, que é barato e que não é ruim para o paciente, né? Então, é o que a gente tem usado mais. Tem o Quick. O Quick, ele é semelhante, também foi validado. O que você faz de crítica ao Roma é que também é insulina em jejum. Então, todas aquelas críticas que foram feitas ali sobre só dosar insulina em jejum vale para o Roma. Mas a fórmula meio que equaliza essa crítica. E o Quick é até um pouquinho melhor, porque ele transforma em logaritmo. Não me perguntem por quê, porque eu não sei, tá? Mas o Quick, como tem logaritmo, nem toda calculadora tem logaritmo, então a gente não faz. Ele é mais usado para pesquisa do que para prática clínica. E atualmente se fala em biomarcadores de resistência. A gente sabe, por exemplo, que algumas substâncias aumentam ou diminuem durante a resistência, então seriam dosar essas substâncias. Isso é muito caro. Seria o quê? Adiponectina, interleucina 6, etc, etc. E mais para frente, no futuro, veja, aqui tem o Roma, o Quick, o Clamp, mais para frente no futuro seria o genoma, né? E aí com o genoma a gente ia saber tudo. Bem, diabetes e pré-diabetes. Só falando um pouquinho de prevalência, vejam só, em torno de 15 milhões em 2015 e uma previsão de quase 24 milhões para 2040. O diagnóstico critério é o que isso não mudou nos últimos tempos. Desculpa, eu voltei para trás. Glicemia em jejum. Segundo, por exemplo, se eu quero fazer um teste de diabetes ou de pré-diabetes, eu peço teste de tolerância à glicose em 2 tempos, jejum e 120 minutos. Se jejum estiver alterado, 120 minutos estiver alterado, eu faço diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes. E a hemoglobina glicada, que aqui tem uma molécula de massa cheia de glicose, que maior que 6,5 é diabetes, entre 5,7 e 6,4 é diabetes também. O Roma não entra aqui nesse. Não, diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes é isso. O Roma ele entra para indivíduos que você quer avaliar se tem resistência insulínica, tá? E isso é todas as sociedades, é internacional, tá? O Roma não diferencia entre pré-diabético e diabético. Não. O diagnóstico de diabetes e pré-diabetes é isso. Tá? 2 horas, a glicemia plasmática, 2 horas após sobrecarga com glicose? É igual da curva, só que são só 2 sem insulina. Só glicose. Então eu vejo hoje, todo mundo dosa insulina em jejum, cardiologista, até ortopedista eu vejo usando, não sei o que eles querem. Entendeu? Não tem porquê, né? Então é isso, tudo bem? Quem estava fotografando aí, tudo bem? Então esse aqui é o diagnóstico de diabetes e pré-diabetes. Bom, aí falar um pouco de nutrição. Posso só perguntar mais uma coisinha no pré-diabetes? Tem algum... Não sei se eu estou no tempo, que eu estou sem relógio. A dosagem do colesterol também se modifica no diagnóstico, você também considera o HDL no diagnóstico do pré-diabetes? Não. Aí é a questão da síndrome metabólica. Daí depois, se você quiser, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o diagnóstico de diabetes e pré-diabetes é isso. Até ontem à noite. Eu não vi hoje de manhã, porque ele passou muito cedo da minha casa. Bom, vamos para frente. Bom, nutrição. Outro problema, né? Dieta fracionada, dieta sem fracionada, pode comer açúcar, não pode comer açúcar. Pois é, mudou tudo. Primeiro que, só perguntando assim, os pacientes obedecem vocês? Eles fazem. A gente todo... faz um terrorismo.
Não, você pode fazer o que você quiser, minha filha. Eu tento amor, eu tento dor, eu tento tudo. Quem foi meu residente me conhece, meu aluno e meu residente me conhece, né? Eles obedecem? Cris, nem a gente obedece. Pois é, nem a gente, eu me obedeço, mas assim, mudança de hábito é uma coisa muito, muito difícil. Então a tendência hoje, e outra, vamos pegar os 6 bilhões de pessoas nesse planeta, né? Existe uma variedade imensa de acesso à comida, condições econômicas, condições culturais, condições religiosas, que levam a você não poder ter uma dieta só, gente, para tratar uma doença. Nós estamos no mês do Ramadã. Eles fazem jejum o dia inteiro. O que eu faço com a insulina dessa pessoa? Eu tenho que suspender a insulina dele. Você tem que considerar tudo isso, né? Então, o que os últimos consensos falam é que, não tem um padrão único de dieta. Tá? Outro consenso, tem que perder pelo menos 5% do peso dos obesos. Se vocês quiserem depois, pode copiar, viu? Para mim, tem menor problema, acho que é até mais fácil. As dietas específicas, essa aqui todo ano tem um ranking de dieta, que nem assim, quem é a mulher mais sexy do mundo? Quem é a melhor dieta do mundo? A Mediterrânea e o DASH é uma dieta que foi criada para hipertensão, que é com baixo sódio. Então elas estão sempre ali, mas a melhor e mais gostosa é a Mediterrânea. Então a dieta mediterrânea está sempre no topo, que é uma proteína de origem de peixe, principalmente, né? Com ácidos graxos mono e poliinsaturados, que são principalmente, eu vou mostrar mais pra frente. E a dieta low carb? Porque o que o povo manda passar, os coitadinhos que estão pré-diabéticos, é a dieta low carb. Ela é boa? Pronto, ela começou lá nos anos 80 com aquela dieta do Dr. Atkins, lembra? Que ele falava de não comer açúcar, que era bom para emagrecer, é verdade? É verdade. Quanto menos carboidrato você ingere, mais fácil de perder peso. Mas não é, por quê? Porque o indivíduo faz cetose. E ele consome gordura e ele faz cetose. Então ela é boa. Mas ela não é boa para todo mundo. Para quem que ela não é boa? Ela deve ser evitada em gestante, lactantes, crianças, indivíduos com insuficiência renal, que tem mais chance de fazer hipoglicemia, então eles têm que ter oferta de carboidrato. Indivíduos com maior risco de desenvolver hipoglicemia por outros motivos também. O uso dos glicosúricos, são essas drogas novas que promovem a glicosúria, mas que eles estão associados a certa acidose de glicose normal, então você tem que evitar o uso do low carb. E quando você tem suspeita de distúrbios do comportamento alimentar, né? Uma propensão ali para anorexia nervosa, para binge eating, para bulimia, então esses pacientes não devem usar. Os outros pacientes com bastante orientação podem usar low carb. Então aqui, todo ano, em janeiro, é publicado pela revista da Associação Americana de Diabetes um posicionamento que é feito em conjunto com a Sociedade Europeia e que geralmente depois a Sociedade Brasileira de Diabetes ratifica nos seus posicionamentos. Então esse aqui é o desse ano. Então a terapia nutricional deve ser individualizada, considerando todos esses aspectos que eu conversei com vocês, favorecer a perda de peso nos indivíduos que são obesos. Em relação aos carboidratos, as evidências sugerem que não há uma porcentagem fixa, então aquela coisa de que tem que ter 55% a 60% de carboidrato é bobagem, tanto é que eu falei que pode ser usada a dieta low carb. Eles devem vir principalmente de frutas, de fontes ricas de fibra, mas você pode colocar o doce, você pode colocar e considerar o doce. Você considerar no cômputo geral da caloria, né? Então eu sei, é claro que ele vai poder comer doce todo dia, toda hora, e jamais comer doce como refeição única, porque isso não é saudável, não é bom, mas o doce pode contar, pode ser contado. A contagem de carboidratos é aquela situação em que o indivíduo conta e existem tabelas com todos os alimentos. Tem até contagem de carboidrato para coxinha, para brigadeiro,
não sei quem perguntou se eu tinha comido brigadeiro, você, né? Tem toda a contagem e o paciente aplica insulina de acordo com a contagem. Então isso permite comer doce, o que é bom para a criança, porque a criança pode comer. Né? É muito difícil você pegar uma criancinha de 5 anos e falar que não pode comer nunca doce. É impossível, o menino não vai ser nem adulto. Então, não é? Como é que ele vai nas festinhas? É uma coisa séria isso. Porque quando a gente fala em diabetes, principalmente nós que mexemos com adulto, a gente pensa só em adulto. Mas eu tenho uma menina diabética de 6 anos. Como é que é a vida sem comer doce com 6 anos? Né? Então você pode comer. Uma coisa que todo mundo é contra é refrigerante. Eu, por mim, fechava a fábrica da Coca-Cola. E reduzir os alimentos com adição de açúcar. Então, uma coisa é você comer doce, outra é botar açúcar em tudo. Botar no café, botar no suco, botar no chá, botar em tudo. Então, isso é evitar. O ritmo da dieta, que eu li o seu trabalho sobre dieta fracionada, o ritmo também é uma coisa muito variada. Eu pergunto aqui, ainda mais para residente, coitadinho, vocês conseguem comer cada 6 horas e estão no lucro. Quem faz aqui uma dieta cada 3 horas? Eu não faço. Entendeu? É muito difícil de fazer. Bom, aqui em relação à proteína, tomar cuidado, então, com uma dieta rica só em proteína, porque pode levar a hipoglicemia. Eu falei um pouquinho de álcool só para tirar a dúvida, que eu sei que eu vou perguntar. Homem é 1 dose por dia, ou melhor, 2 por dia, que seria 2 taças de vinho. E mulher é 1, que é permitido. Por quê? Porque metaboliza diferente, mas eu sou pelas duas. Mas estou falando diabético, tá? Só para diabético. Sal também é outra coisa que tem que ser diminuído, menos de 2,3 gramas, isso é um consenso. E agora? Aguentem mais. Bom, gente, como é difícil achar trabalho sobre isso. Eu juro para vocês que eu sentei naquele PubMed e fui procurar. Bem, esse artigo eu acredito que vocês todos conhecem muito bem, né, que é de um otorrino, que é um dos maiores defensores da curva glicêmica, pelo que eu vi na literatura. Eu nunca tinha ouvido falar antes, então estou falando o que eu li na literatura. Você mesma falou para mim, acredito que nós encontramos. O que esse doutor Albernaz ele mostrou? Foi publicado agora, recentemente, em 2016, se não me engano. Ele pegou um estudo retrospectivo com 376 pacientes, fez a curva e fez a avaliação otorrino bem completa, com audiometria, avaliação vestibular, tudo. E ele tem essa conclusão, né, que a orelha interna é muito sensível e que ela daria, que poderia, as alterações da orelha interna ser o precursor do diagnóstico de uma resistência insulínica, de um diabetes tipo 2. Isso é o que ele escreve, assim, eu copiei a conclusão dele aqui. Bem, tudo bem, só que esse exame não é validado. Então, e ele usou essa coisa do Kraft, que divide a curva glicêmica em 5 tipos. Isso é de 1975. Eu li, inclusive, essa publicação. Isso, depois do Clamp, isso realmente caiu. Então, com isso, eu sei que vocês veem relação. Eu não estou dizendo que a relação não existe, eu só estou dizendo que a gente precisa explicar essa relação. E isso, aí eu achei algumas coisas. Então, aí eu fui estudar, né? Falei, bom, vamos ler vertigem, vamos ver o que tem aí que eu não sei. E aqui eu só peguei o up-to-date, eu não vou passar isso, vocês sabem muito melhor do que eu. Mas quando eu fui ler cada uma das doenças, nenhuma fala de metabolismo da glicose, nenhuma. Aqui é o diagnóstico diferencial de tontura, também a mesma coisa. E aqui eu achei esse trabalho muito interessante, não sei se algum de vocês já viu. Esse grupo de autores aqui, eles foram, porque qual que é a questão? Como que, na endolinfa da orelha interna, como que está a glicose, não é isso? Será que ela realmente explica as alterações? Tem um monte de estudos clínicos que mostram maior associação com Meniere, maior associação com tontura de movimento, assim que fala tontura de movimento quando traduz para o português, né? Com o que eu vou mostrar, cinetose, né?
maior associação. Então, existe clinicamente. Então, agora vamos tentar explicar. Primeiro que eu acho que teria que fazer todos esses trabalhos usando métodos validados, padronizados. E depois, por exemplo, esse povo fez isso aqui, ó. Eles foram estudar a expressão de vários glúteos, ó, na orelha interna. Né? E eles observaram que na cóclea, e especificamente na base das células ciliares, você tem essa expressão grande desse glúteo 10. E que ratos, isso é camundongo, e que ratos que não tinham isso apresentavam mais alterações, não tinham o glúteo 10, que tem deleção do glúteo 10, apresentavam mais alterações da orelha interna, tá? Então, pode ser esse o caminho? O que você tem para dizer sobre isso? Qual que é o papel disso na orelha interna? Camundongo expressa o que acontece no ser humano, mas já é uma coisa que você tenta explicar. Outra coisa, esse outro trabalho aqui, eles pegaram pacientes com cinetose e foram, isso aqui era uma corte de genomas feitos, a pessoa já tinha o genoma. E aí eles foram ver a associação da cinetose com vários genes. A segunda maior associação foi com um gene associado à homeostasia da glicose. Tem associação com esse gene. Teve associação também com o gene da homeostasia da insulina e com um outro gene, que eu não vou falar esses números gigantes aqui, que eu não decorei, que na deleção desse gene você tem hiperfagia, obesidade e intolerância à glicose. Então, qual que é a minha opinião para encerrar? Primeiro, a curva glicêmica com insulina não tem validação para ser realizada. Existem alterações na orelha interna que eu acho que tem muito mais pergunta do que respostas. Eu acho que a pesquisa tem que ser em relação a isso. Mas do ponto de vista do endocrinologista, em tudo que a gente lê sobre guidelines, fisiopatologia, ainda não se cita a orelha interna como sendo uma coisa importante para determinar epidemiologia dessas doenças relacionadas à homeostase da glicose. É isso. Obrigada.